Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 50. E o versículo 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Eu pretendo falar sobre o testemunho do profeta. No caso, é o testemunho do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Eu já fiz a citação deste texto em uma doutrina aqui, mas hoje, especificamente, estaremos meditando, apreciando, avaliando esta palavra. Palavra fiel e digna de toda aceitação. O Senhor da ceifa está chamando. Cantemos todos. Sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Agora sim, 19h08. Isaías capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Eu vou ler de novo. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Estamos diante do testemunho do profeta. O profeta Isaías, que havia sido vocacionado, havia sido chamado por Deus para uma tarefa sublime e gloriosa. Como arauto, baluarte, mensageiro, porta-voz de todos os profetas, Isaías foi aquele que mais vaticinou acerca da vida, do ministério, sofrimento, dores, martírio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui neste texto, ele dá o seu testemunho pessoal daquilo que Deus havia feito na sua vida. Ele disse: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita.
ele dá o seu depoimento no sentido de que Deus lhe havia dado uma língua sábia. Não era assim no início. Trazendo à nossa lembrança a visão do profeta Isaías, capítulo 6, o profeta tem a visão de Deus, tem a visão de si mesmo, tem a visão do povo e tem a visão da obra. Não vou entrar em detalhes da visão, apenas destacando, assim, num panorama geral, para que entendamos aquilo que Deus fez em Isaías, razão pela qual ele dá o testemunho dizendo que o Senhor Jeová lhe havia dado uma língua erudita. Quando ele teve a visão, Isaías, inicialmente ele tem a visão de Deus e da sua glória. E após ele ter tido a visão de Deus, ele tem a visão de si mesmo. E na visão de si mesmo, ele declara: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. E é aqui que eu vou me ater à mudança que Deus fez na vida do profeta. Após ele ver e contemplar a glória de Deus, esta contemplação o leva a reconhecer a sua própria miséria, a sua própria fraqueza, a sua própria insignificância, ao ponto dele declarar: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Mas aquele que reconhecia que era um homem de lábios impuros, diz o texto sagrado que com uma tenaz o anjo tocou na sua boca e lhe disse: os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. E a partir daquele momento, a partir daquela hora, aquele que tinha lábios impuros, a sua iniquidade tendo sido tirada, Deus agora lhe dá uma boca, uma língua erudita. E agora, o profeta Isaías declara: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. A erudição é um saber variado. Era a capacidade dada por Deus para ele articular bem e perfeitamente palavras de Deus, palavras de edificação, palavras de fortalecimento espiritual. E agora, o profeta Isaías, ele dá o seu testemunho: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. O Senhor Jeová me deu uma língua sábia. Aquilo que ele fez na vida de Isaías, ele também faz na nossa vida. Ele nos dá uma língua erudita, isto é, ele nos dá uma língua sábia para falar o que convém, para falar o que edifica, para falar aquilo que vai promover o bem daqueles que nos escutam. Oxalá cada um de nós recebamos da parte de Deus esta língua erudita, esta língua sábia, para que da nossa boca saiam palavras agradáveis
para promoverem a edificação daqueles que nos ouvem. Isto é necessário, isto é importante. Mas seguindo no texto, Deus havia dado ao seu servo, o profeta Isaías, uma língua sábia, uma língua erudita, para que o seu nome fosse glorificado, para que através dele, Isaías, o nome do Senhor Deus fosse conhecido, os seus feitos notórios naquele tempo. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Isaías agora mostra o propósito. Ele mostra a finalidade. Quais foram as razões pelas quais Deus havia dado a Isaías uma língua sábia? Era para a sua promoção pessoal? Não. Era para a sua ostentação? De maneira nenhuma. Deus havia dado a Isaías uma língua sábia, uma língua erudita. Olha o propósito: para que eu saiba dizer a seu tempo. A pessoa que da parte de Deus recebe esta língua erudita, esta língua sábia, polida, versada, é para poder saber dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. A palavra tem que ser dita a seu tempo. Às vezes, a pessoa diz uma palavra certa no tempo errado. Às vezes, a pessoa diz uma palavra errada no tempo certo. Mas Jeremias, aliás, Isaías, ele recebeu da parte de Deus a capacidade de dizer uma boa palavra a seu tempo. A palavra certa no tempo certo. E a palavra dita a seu tempo, diz a Bíblia, quão boa é. Assim como Deus levantou Isaías, Ele também nos levanta, Ele nos constitui, a cada um de nós. Se nós buscarmos a sua direção, a sua orientação, se nós entrarmos em sua presença com sinceridade, pedindo a Ele, Ele também nos dá uma língua sábia. Ele também nos dá uma língua erudita, para que nós saibamos dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Naquela época, na época do profeta Isaías, digamos 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, a nação de Israel estava atravessando uma crise sem precedentes, crise moral, crise espiritual, crise social. Era uma crise enorme, mas Deus havia levantado Isaías naquele tempo e lhe havia dado uma língua sábia, lhe havia dado uma língua erudita, para que ele, a seu tempo, declarasse uma boa palavra ao que estava cansado. Com certeza, inegavelmente, naquela época, muitos estavam cansados, abatidos, mas através de Isaías, muitos seriam fortalecidos. Com certeza, igualmente, à nossa volta, neste tempo, muitos estão cansados. Não falo do cansaço físico, mas acima de tudo do cansaço emocional.
à nossa volta estão cansados emocionalmente, mas Deus nos dá uma boa palavra a seu tempo, para que nós a declaremos àqueles que estão cansados emocionalmente. Quem sabe, até agora me ouvindo, pessoas cansadas emocionalmente, mas Deus, pela sua palavra, Ele nos dá uma boa palavra ao que está cansado. Ele nos fortalece, Ele nos revigora, Ele nos reanima, Ele nos capacita, Ele nos conduz com segurança. Se por acaso você está cansado emocionalmente, o Senhor Jeová, Ele nos dá uma boa palavra ao que está cansado. Ele fortalece, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O texto fala: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E quando chega o tempo de falar, nós devemos falar com sabedoria, devemos falar na direção de Deus, devemos falar as palavras de Deus, que são vida, para que através delas pessoas sejam revigoradas, pessoas sejam fortalecidas para a glória do nosso Deus. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Através da sua vida, através da nossa vida, Ele nos usa, nos instrumentaliza, nos capacita, nos adestra, para que possamos dizer a seu tempo uma boa palavra àquele que está cansado. Somos nós que Deus quer usar para que possamos dizer uma boa palavra ao que está cansado. A pessoa que está cansada, a pessoa que está esgotada emocional e espiritualmente, ela está precisando de uma boa palavra. Qual é a boa palavra? Jesus te ama. Qual é a boa palavra? Deus tem um plano para a tua vida. Qual é a boa palavra? Deus está no controle. Ele te dará a vitória. A pessoa está cansada, está abatida, e ao ouvir uma palavra semelhante a esta, a sua força é renovada, a sua força é restaurada, o seu espírito é renovado, e somos nós a quem Deus quer usar nesta última hora para levar uma boa palavra ao que está cansado. O profeta Isaías, ele prossegue dizendo, capítulo 50, versículo 4. Este versículo é muito especial. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Isaías prossegue dizendo, Ele desperta-me todas as manhãs. O Senhor Jeová despertava o profeta todas as manhãs. O seu despertador era o próprio Deus. Ele
desperta-me todas as manhãs. Aí ele revela detalhes: desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová lhe despertava todas as manhãs. Não havia maneira melhor de amanhecer o dia do que sendo despertado por Deus. Deus o despertava todas as manhãs. A melhor maneira de nós iniciarmos um dia é na presença de Deus. A melhor maneira de iniciarmos um dia de labuta é na presença de Deus, em oração. É na presença de Deus, em meditação, em reflexão à sua palavra. E quando nós, despertados por Deus, iniciamos o nosso dia orando, adorando, lendo a palavra, buscando a Deus, estamos iniciando um dia de maneira maravilhosa. Quem não tiver tempo para buscar a Deus quando acorda, com certeza não achará Deus durante o dia. É um momento prazeroso, um momento necessário iniciar o dia na presença de Deus. Isaías era muito ocupado. Isaías era muito atarefado, mas ele dava prioridade àquilo que era mais importante. Ele tinha sensibilidade espiritual. Ele entendia que era o próprio Deus que o despertava. O despertava todas as manhãs. Às vezes, a pessoa pensa que é insônia, mas é Deus despertando alguém para buscar. E ainda que seja insônia, utiliza a insônia para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra, para meditar nas coisas que são de cima, e através de um mal, Deus vai trazer um bem. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido. Às vezes, a pessoa ouve, a pessoa escuta, mas não atenta. Como disse o escritor da epístola aos Hebreus, a pessoa se torna negligente em ouvir. Mas o profeta Isaías, ele declara que Deus, todas as manhãs, despertava o seu ouvido para que ele ouça como aqueles que aprendem. Às vezes a pessoa escuta, mas não aprende. A pessoa escuta o ruído, mas não aprende. Não dá a atenção devida. Isaías era despertado por Deus. Deus despertava o seu ouvido e ele ouvia como aqueles que aprendem. Como é maravilhoso aprender de Deus através da sua palavra. Ele desperta os nossos ouvidos. Ele aguça os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e ao mesmo tempo aprender. Eu penso que nós estamos aqui adorando a Deus, bendizendo o seu nome, lhe glorificando e também sendo edificado através da sua palavra. Ele desperta os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e aprender. E ao aprender, colocar em prática e viver de acordo com o aprendizado da palavra. Ele, o Senhor Jeová,
Ele nos dá uma língua erudita, para que nós saibamos dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele nos desperta todas as manhãs, desperta-nos o ouvido para que possamos ouvir como aqueles que aprendem. Esta é a palavra de Deus que Deus tem colocado no meu coração para trazer a todos vocês nesta noite.